toda essa polêmica dos investimentos queridinhos do brasileiro, eu vou falar hoje sobre os 5 maiores erros do investidor de CDB. Vamos falar sobre isso. O investimento em CDB parece ser super conservador e completamente sem complicações, mas a verdade é que ele pode ser muito mais complicado do que se imagina. E em 2025 e 2026 a gente percebeu exatamente isso com o caso do Banco Master, do Banco Will, do Let's Bank, BRB, enfim, tá todo mundo super preocupado com os investimentos de CDB em 2026. Então, já vamos começar com o primeiro ponto para que você nunca mais erre quando você vai investir no seu tão querido e conservador CDB. E o primeiro ponto é não se atentar ao indexador. Marília, o que é indexador? É de comer, Marília? Veio da cozinha? Não. Indexador é o juro do seu CDB. O seu CDB vai ser pago de forma pré-fixada, pós-fixada ou IPCA+. Isso, gente, faz toda a diferença. Eu sei que você não liga para isso. Eu sei que você entra na sua corretora e pensa assim, quer saber, eu vou pegar um de cada. Quer saber, eu vou pegar um pouco do pré, um pouco do IPCA, enfim. E você faz isso meio que sem compromisso. Mas não é assim. Imagina, por exemplo, que estamos em 2020 e a taxa Selic cai para 2%. E aí você compra um CDB de 3 anos ou 4 anos com uma taxa de 6%, achando que está arrasando porque a Selic está 2%, certo? Então você compra um pré-fixado de 6%, maravilhoso, estou feliz pra caramba. Mas ao longo de 2021, o Banco Central pega e joga a Selic de 2% para 14,5%, ou ao longo de 2022, 23% para 15%. E você se travou por 4 anos ou por 5 anos a 6%. Gente, é de chorar, né? É de chorar, eu choraria. Porque imagina, tá rendendo muito mal, você vai ficar anos rendendo mal. Então, os títulos pré-fixados não se compra quando a taxa de juros está muito baixa e você acha que pode vir um ciclo de alta aí. Se você acha que as taxas de juros vão subir, qual título que quando as taxas de juros sobem, ele rende mais? Tcharam! Pós-fixados, exatamente, você acertou. Os juros pós-fixados são aqueles que quanto maior a Selic, mais ele vai render. Então, se você achar que as taxas de juros estão subindo, o que você tem que fazer? Ir para um CDB pós-fixado, porque a hora que elas subirem, você vai ganhando cada vez mais. Enquanto você comprar um pré-fixado, as taxas vão subir pra caramba e você vai estar ganhando sempre menos, certo? E, Marília, quando eu escolho o IPCA? Quando você achar que a inflação vai subir, né? Se a inflação subir muito, imagina, você comprou um pré-fixado a 6%. A inflação, imagina que é 2015, a inflação foi para 10,67%. O que você ganhou de juro real? Nada, né? Ganhou juro real negativo. Por quê? Porque a inflação subiu demais e você está num pré-fixado, você perdeu o seu poder de compra. Então, você se atentar ao indexador é a primeira e mais importante decisão que você vai tomar. E se atentar ao indexador e ao vencimento também, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o indexador é a decisão número 1, porque a diferença entre você ganhar dinheiro ou perder dinheiro, mesmo escolhendo um CDB do Itaú, tá? Você pode escolher um CDB do Itaú pré-fixado e perder dinheiro. Por quê? Porque você pré-fixou a 6, a inflação foi 10, você perdeu dinheiro, certo? Então, você escolher bem o indexador é o mais importante. Para você escolher isso bem, você tem que entender um pouquinho de cenário, né? De marcação a mercado, cenário macroeconômico. Será que o juro vai subir? Será que o juro vai cair? O que vai acontecer com o juro? Marília, não sei nada sobre isso, não quero nem saber, para mim isso é tudo grego. Não pode ser grego para você. E posso falar, é mais fácil do que você imagina. Quer entender muito mais sobre cenário? Gastando 1 hora por dia a cada 45 dias? Assiste a minha live pós-Copom
Toda quarta-feira, depois de uma reunião do Copom, eu faço uma live no Instagram de 1 horinha, explico tudo sobre o cenário macroeconômico, sobre o que vai acontecer com a taxa de juros, investimentos e tal. Pronto, acompanha uma vez a cada 45 dias. Te garanto que depois de um ano, você vai estar tomando as suas próprias decisões. Não é tão difícil quanto o mercado financeiro faz parecer que é, tá? Então, pronto. Já dei a minha dica. Então, a primeira coisa, você vai se atentar ao indexador. Você não vai chegar lá e comprar um pouco de tudo, tá? Quem tem um pouco de tudo não tem nada. Vai ter um retorno mediano e medíocre, tá bom? A gente não faz isso. Beleza. Vamos passar para a segunda. Segundo item, não se atentar ao emissor. E eu acho que hoje em dia, em 2026, eu não preciso nem gastar muito tempo aqui, né? Marília, comprei CDB do Banco Master, fui parar na fila do FGC. Comprei CDB do Banco Will, fui parar na fila do FGC. Tô intrigada com o meu CDB do BRB, se vai pagar ou não, porque tem fraude. Pois é, gente. Você tem que escolher bem o emissor. O emissor é aquilo que vai te dar a tranquilidade de investir o patrimônio que você constitui a vida inteira, certo? E é impressionante, viu, gente? Às vezes chega cliente aqui na Wells que mostra a carteira e eu fico impressionada com o número de emissores ruins. É muito nome ruim, inclusive quando chega essas horas você já até sabe quem construiu essa carteira, né? Muito nome ruim, causando muita instabilidade, muita gente na fila da FGC, né? Mais de uma vez, realmente é muito complicado. Então, se você quer, inclusive, que a minha equipe olhe a sua carteira, a gente faça uma análise, olhe que emissor tá bom, o que não tá, inclusive de crédito privado também, aproveita que a gente abriu as agendas para você vir aqui, lembrando que a primeira reunião é totalmente gratuita, tá? Então, vale a pena dar uma outra roupagem aí para os créditos da sua carteira. Então, é super importante você tomar cuidado com o emissor e garantir que você vai ter um emissor saudável, que não vai entrar em recuperação extrajudicial, porque é o patrimônio que você acumulou a sua vida inteira. E eu sei que tem muita gente falando pra você, ai, relaxa, o FGC garante. E eu tenho certeza que só gente que ganha dinheiro com isso fala esse tipo de coisa pra você. Gente que é independente, que não ganha dinheiro com isso, nunca falaria para outra pessoa apostar o dinheiro de uma vida inteira de trabalho, tá? O que me leva, antes que eu fique brava, ao terceiro ponto, o FGC. As pessoas confiam cegamente no FGC, o que mostra um enorme desconhecimento a respeito do que é o FGC. O FGC, ele é o seguinte, ele é uma seguradora. Sabe, tipo Porto Seguro, sei lá, qualquer outra seguradora, tantas que a gente viu por aí, né, de seguradoras. Como é que funciona uma seguradora? Ela assegura um pedaço do dinheiro, ou seja, se der o sinistro, ela assegura e ela cobra um prêmio por isso, né, que ela deixa em caixa para, numa eventualidade, ela cobrir. Ela mantém em caixa mais ou menos a taxa de sinistralidade. Então, a Porto Seguro mantém em caixa. Vamos supor que a Porto Seguro garante 1 trilhão. Ela vai manter em caixa, sei lá, 10% daquele valor que ela garante, certo? E imagina que a taxa de sinistralidade é uma tal lá que esse dinheiro, que esses 10% dá o de caixa, não sei o que, tá tudo certo. Se a taxa de sinistralidade dobrar de 10 para 20, acabou, gente. Porto Seguro quebrou, a seguradora quebrou, tá? Então, a chave para uma seguradora ser perene ao longo do tempo é a manutenção da taxa de sinistralidade que ela mesmo estipulou. E no caso de bancos, qual que é a taxa de sinistralidade, qual que é o caixa, né? Qual o percentual de caixa que o FGC mantém em disponibilidades? 2% do que ele garante. 2%, né? Esses 2% equivaliam a 120 bilhões. Agora, com os 41 bilhões do Master, que ele devolveu, ficou com 79 bilhões. Aí tem também o Will agora, vai ficar com 74. Se tiver o BRB, gente, vocês entenderam? Vai caindo. Então, você não pode pegar o patrimônio que você acumulou a vida inteira e colocar inteiro num banco ruim por conta da taxa, porque é 140 do CDI, não 110 do CDI,
e por conta de 30% do CDI você perdeu o patrimônio de uma vida inteira. Não se faz isso. Lembra, o FGC é uma seguradora e ele também tem risco de crédito a depender da taxa de sinistralidade. Inclusive, o FGC ele foi mudando ao longo do tempo, né? Antigamente, quando ele foi criado, para vocês terem uma ideia, ele representava, olha só, tem uns gráficos aqui, quando ele foi criado, acho que foi em 2002 ou 2004, não lembro, ele garantia só 20 mil reais. Aí depois ele passou a garantir 60 mil. Nisso, o percentual do sistema que ele garantiu, o percentual do todo, mudou de 20% para 30%. Então o ônus dele ficou maior, né? Ele passou a garantir um volume maior do sistema. Quando ele mudou de 70 mil para 250 mil, isso passou para 40% e depois em 2014 passou para 55%. Então, o FGC hoje, ele garante 55% do sistema, é muita coisa. O ônus dele aumentou bastante, né? Tem um outro índice aqui que eu gosto muito de olhar, que é a liquidez do FGC sobre o volume de depósitos a prazo, CDB, LCI, LCA, né, os produtos que eles garantem, do 10º maior banco ao 50º, que fala 50 maior banco. Ou seja, tira os 10 maiores, imagina que eles nunca vão quebrar. Vamos pensar do 10º ao 50. Quanto que a liquidez dele cobriria do 10º ao 50? Antes era quase 35%, era 33% do sistema. Hoje em dia, gente, é só 18% do sistema. Então, a liquidez dele não é mais tanta assim, né? Já é menos, porque você tem um setor bancário mais pulverizado hoje em dia. Os 10 maiores bancos não representam mais tanto, né? Quando você olha aqui, em 2008, os 10 maiores bancos representavam 90% do sistema, né? Era um sistema mais concentrado, só que com bancos mais seguros. Hoje em dia, os 10 maiores bancos representam 66% do sistema. Então, olha a diferença. Então, o FGC de antigamente não é o mesmo FGC de hoje. Sem contar que depois de quebrar o 11º maior banco, né, que o Master era o 11º maior banco em depósitos a prazo, o FGC ficou em maus lençóis, tá? Então, assim, não vamos confiar cegamente no FGC. Vamos combinar isso aqui, eu e você. A partir de agora, o nosso patrimônio suado, o patrimônio que a gente lutou a vida inteira, que a gente quer deixar para os nossos filhos, que a gente quer colocar os nossos filhos numa escola boa e tal, a gente vai investir com parcimônia, tá? Com responsabilidade, tá certo? E não vai confiar cegamente no FGC. Quarta dica, gente, vamos lá acelerar. Não travar seus investimentos pelo longuíssimo prazo. Isso é um erro que eu vejo muita gente cometer e é muito difícil pra gente remediar isso. Então, o que as pessoas fazem? Pegam CDBs de 4 anos, de 5 anos, né? CDBs muito longos e às vezes de emissor duvidoso. Aí passa um ano, a pessoa precisa do dinheiro, a pessoa vai sacar de tudo menos do CDB, porque CDB não pode. Ou então a pessoa tinha um CDB pré-fixado, aí as taxas caem muito, a pessoa quer resgatar para ganhar com marcação a mercado, não sei o que, não pode, né? Porque é um CDB muito longo. Enfim, gente, alguma coisa que você precise mudar a sua carteira, né? Você precisa mudar a cara da sua carteira de um jeito para outro, porque as condições macroeconômicas mudaram, a inflação mudou, os riscos mudaram, né? Às vezes o banco era bom, mas ficou horrível, aí você descobriu uma fraude, você quer sair, tá com a carteira por 5 anos travada. Então, assim, isso é muito triste. Também, a gente chega aqui, o cliente chega com a carteira inteira de CDB, inteira travada, não tem nada que a gente possa fazer e o cliente fica com um pouquinho de aflição, tá? Então, assim, quando eu vou usar CDB, eu uso no máximo, um CDB de 2 anos e para bancos seguros. Por quê? Passou um ano, eu tenho que revisitar essa carteira, né? E aí, pelo menos passou um ano, eu só tenho um CDB de mais um ano, eu consigo, né, eu tenho alguma flexibilidade para mudar a cara dessa carteira, tá? Se eu quero aplicar mais em Tesouro Selic, ou se eu quero aplicar num pré-fixado para ganhar com marcação a mercado, por exemplo, 2016, imagina,
Teve gente que comprou CDB pré-fixado a 16%, que era uma taxa maravilhosa, por 5 anos. Só que isso foi um problema, porque se tivesse colocado o mesmo dinheiro em 2016 em IPCA+, você teria rendido 66%, por conta do efeito de marcação ao mercado. Então, às vezes, por conta de 1%, 5% a mais do CDI, você acaba perdendo uma rentabilidade de 50%, entende? Então, cuidado com travar a sua carteira com CDBs muito longos que depois você não consegue liquidez, tá? Se for de liquidez diária, tudo bem. Agora, se for de prazo fechado, no máximo 2 anos, tá bom? Eu sei que, mas é que eu quero pagar imposto de renda menor e tal, aí é melhor você ir para outras alternativas. Por exemplo, usar um Tesouro Selic, que tem liquidez diária, e que daí se você precisar daqueles recursos a qualquer momento você pode acessar, né? Só abra mão de liquidez se for uma mega oportunidade. Se for para ganhar 1% a mais do CDI, vamos combinar? Não. E por último, o maior erro do investidor que faz as corretoras ganharem muito dinheiro e os bancos ganharem muito dinheiro é não conferir a taxa justa. Como assim, Marília? Horas, você vai comprar um CDB pré-fixado e tá lá pré-fixado de 2 anos a 13%. É bom ou ruim? Você não sabe, né? E às vezes eles te oferecem uma taxa ruim. Marília, como é que eu faço para conferir qual seria a taxa justa de um CDB pré-fixado de 2 anos? Horas, você vai digitar no Google taxas referenciais B3, tá? Você vai digitar isso e vai vir aqui no site da B3 no primeiro que aparecer. Aí tá vendo aqui, você tem a taxa pré-fixada de toda a curva, tá? De toda a curva de juros, para todos os dias, tá vendo aqui? Eu quero para 1 dia útil, 2 dias úteis, 2 dias úteis, 30 dias úteis, e assim vai. Marília, eu quero a taxa para 252 dias úteis. Vamos aqui, a taxa de 1 ano, né? Vamos lá para a taxa de 1 ano. Aqui, ó, 252. Não vai ter, às vezes, exatamente a data, mas vai ter uma data muito próxima. Então, a taxa de 1 ano justa para 251 dias úteis, que é mais ou menos 1 ano, né, 367 dias corridos, é 13,48. Ou seja, o governo está te pagando 13,48. Faz sentido um banco que é mais arriscado que o governo te pagar 13? Resposta, não. Então, ele está ganhando dinheiro às suas custas, ganhando um spread de 0,5%, tá? Então agora você vai entrar em taxas referenciais B3 e você vai conferir sempre qual que é a taxa pré-justa para o seu título IPCA, pro seu título pré-fixado. Marília, mas o meu título é IPCA, como é que eu faço? Você vai entrar em taxas Ambima, títulos públicos. Digita isso, taxas de títulos públicos da Ambima, e aí você vai consultar, tá? E aí você vai em NTN-B, que é a curva de juros IPCA+. Então aqui você não vai achar todos os vencimentos que nem na taxa referencial B3, mas você vai achar os vencimentos principais dos títulos públicos e também consegue aí uma taxa indicativa. Nas taxas referenciais B3 também tem aquela mesma curva para IPCA+, tá? Você também pode usar taxas referenciais B3. Eu gosto de olhar a Ambima porque a B3 se referencia nas taxas dos títulos IPCA+, do Tesouro, tá? Então essa é a fonte principal. Mas talvez a B3 seja até mais fácil de você enxergar, então pode usar também, tá? E aí você garante que você está comprando os títulos a um preço justo. Lembrando que os bancos têm que pagar mais do que o Tesouro, senão não faz sentido nenhum. Agora, se tiver imposto de renda, né, isenção de imposto de renda, ICI e LCA, aí você faz a conversão. Marília, não sei fazer a conversão de CDB para ICI e LCA. Vou deixar uma planilha aqui embaixo, gratuita também, para você fazer essa conversão, tá bom? E não ter mais problema com isso. E é isso, pessoal. Acho que eu esgotei o assunto. Esse assunto é importante. Agora você já percebeu que é muito mais difícil, né, do que você imagina, mas é assim mesmo, significa que você está entendendo. E você não vai mais comprar CDBs cometendo esses erros, tá certo? Agora a gente vai ser um investidor sofisticado. Combinado? E me fala aí se você já cometeu algum desses erros, prometendo que você nunca mais vai cometer. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.